A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Convido vocês para acompanhar comigo um versículo 3, amém, que vai dizer assim: E as irmãs mandaram-lhe, pois, dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E a mensagem era essa: mandaram que o mensageiro fosse até Jesus falar: Senhor, eis que as irmãs dizem que está enfermo aquele a quem tu amas. Praticamente, meus irmãos, elas aqui não deram nome, mas falaram desse jeito porque Jesus ia saber de quem é. E assim foi, meus irmãos. E Jesus, ele estava nesse exato momento ele estava lá, meus irmãos, aonde João Batista estava batizando. Provavelmente ele já estava saindo desse lugar aonde ele foi, aonde a gente parou no capítulo 10. Ele provavelmente já estava saindo dali. E os mensageiros foram levar a mensagem até Jesus, meus irmãos, para dizer que Lázaro estava enfermo, para anunciar a enfermidade de Lázaro. Nós vemos, meus irmãos, que nesse tempo as pessoas, quando alguém adoecia, eles tinham também essa dificuldade também de informar. Por exemplo, uma pessoa está aqui, ela passou mal. Aí o familiar da pessoa, que às vezes não sabe, tá lá do outro lado. Então, meus irmãos, tinha que mandar algum mensageiro ir falar, ou eles mesmos fazer uma viagem até lá para poder falar. Meus irmãos, naquele tempo era assim. E demorava até o mensageiro encontrar Jesus, anunciar a Jesus que Lázaro está enfermo, pedir alguma coisa a Jesus. Meus irmãos, ia demorar muito tempo. Meus irmãos, mas Jesus sabia que Lázaro estava enfermo? Sabia. Mas era necessário que ele não rompesse com as leis da física, com as leis do espaço-tempo. Jesus, meus irmãos, sabia que Lázaro estava passando por dificuldade, estava enfermo. Mas ele esperou as pessoas irem até ele. Ele não foi simplesmente até lá se oferecendo. Porque Jesus não trabalha quebrando as leis do espaço-tempo, as leis da natureza. Porque ele, meus irmãos, não ia usar dos seus poderes, dos seus dons para, meus irmãos, espantar as pessoas. Imagina se simplesmente Jesus saísse e fosse lá. Elas iam ficar espantadas, sim. Meus irmãos, Jesus não era um cara chato. Jesus deixava as coisas acontecerem conforme tinham que acontecer. E elas foram buscar ele e ele agiu da maneira que ele tinha que agir, da maneira mais precisa e correta. Jesus, meus irmãos, não burlou a lei. Jesus não burlou absolutamente nada da lei do espaço-tempo, da lei que rege o universo, das leis cósmicas. Ele não burlou esse tipo de lei. Meus irmãos, ele não burlou nem a lei de causa e efeito. Meus irmãos, Jesus Cristo obedeceu às leis. Jesus Cristo fez tudo conforme ele tinha que fazer. E as pessoas foram até ele, pediram para que ele fosse ajudar, porque Lázaro estava enfermo. Mas naquele tempo, meus irmãos, para a mensagem chegar, demoraria, meus irmãos, se não me engano, demorou uns 3 dias para a mensagem chegar até ele. Ele já estava morto fazia 3 dias. Mas a mensagem tinha chegado e ele esperou com que a mensagem chegasse. Meus irmãos, tudo isso tinha que acontecer por um simples propósito, para a glória de Deus se manifestar e todos vissem quem de fato ele era.
Foi a primeira vez, meus irmãos, que Deus operou diante dos religiosos, diante dos membros do Sinédrio, diante de todos, de uma maneira incontestável. Deus abençoe vocês, guarda essa palavra no teu coração e eu te abençoo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.